Boa noite. Hoje nós vamos estudar Salmo 119, versículo 17. A gente vai começar uma nova letra, né, das divisões. A gente vai falar mais sobre isso quando entrar mais gente. Hoje o pai não trouxe as musiquinhas que a gente ouve geralmente. Então eu já vou começando a conversar aí enquanto a gente prepara a próxima live. O começo da live, né? Vou compartilhando aqui, marquem as pessoas, chamem. Provavelmente ninguém tá ouvindo essa parte, né? Eu tenho 3 pessoas já. Aí, ó, tem 3 pessoas ouvindo. Eu, a mãe e tu. Eu ainda não. 4. Não tá aparecendo, cara. Não aparece quem entra. Não, eu... Dá um oizinho, tem 5 pessoas aí, por favor, dá um oizinho. Quem vai entrando vai dando um oi aí. Vou lá buscar um negócio lá. Só ver. O pai tá indo buscar alguma coisa que eu não sei o que é. Gente, hoje eu tô um desastre. Meu cabelo tá horrível. Não cortei a barba. Tô todo torto, mas é isso. Vamos que vamos. O cenário tá bonito, pelo menos. Não sei quantas pessoas tem, mas a gente já tá com alguns minutinhos de live. Eu vou tentar abrir a live aqui como página pra conseguir ver. Se eu vou conseguir. Se o vizinho ficar ouvindo música. É um péssimo timing pra ouvir música aqui do lado. Vamos ver se ele não sai. Ele geralmente sai rápido. Eu espero que o pai não esteja indo falar com eles. Tirar um suco, nós estamos fazendo uma live aqui, daí vai ficar. Obrigado, tá? Desculpa te incomodar. Meu pai foi falar com o cara, mas não achou. Então é isso. Depois desse momento um pouco constrangedor, agora a Mili. Assim, não querem colaborar. Deixa. Ô pai, deixa. Fica aí. Tá, o pai não vai lá, né? Brigar com o cachorro, eu acho. Enfim, vamos começar, né? Eu vou arregaçar as mangas aqui. A gente tá indo hoje pra terceira letra, né, do Salmo 119. Como a gente falou, de 8 em 8 versículos, eles estão falando sobre uma letra do alfabeto hebraico. Como a gente tá no versículo 17, a última semana a gente falou sobre a última letra do segundo conjunto. Hoje a gente está entrando no terceiro conjunto. Esse conjunto representa a letra G, né? G, só que é Gimel que a gente chama. A letra, ela significa camelo, ou ela pode significar o numeral 3. Tá? A gente usa G para representar ela, mas não se fala G, se fala Gimel, né? E esse trecho, esses 8 versículos, eles vão falar bastante sobre servidão, peregrinação. Peraí que eles estão gritando bastante. Eu faço. Segue viagem, esquece o que tá acontecendo na volta. Porque é difícil se concentrar, mas vamos lá. A gente vai falar bastante sobre servidão, sobre peregrinação e sobre a opinião alheia. E principalmente, como sempre, como a gente tem falado desde o começo, sobre relacionamento com Deus e com a vontade dele, que é expressa pela palavra, né? Esses assuntos, nisso a gente vai aprender sobre humildade, a gente vai aprender sobre o valor das coisas nessa vida e as coisas eternas de Deus, né? Um relacionamento com Deus. Comparar as coisas terrenas com um relacionamento verdadeiro com Deus. O Salmo 119, ele parece muito como uma oração, né? E nesse momento da oração, depois de ter falado sobre juventude, né, que a gente fez no versículo 9, se eu não me engano, falar sobre juventude, agora ele fala de alguém que está ainda na juventude, conhecendo a vida, né, conhecendo os desafios da vida, dessa peregrinação que ele está passando, né. Essa peregrinação, ela vai começar aqui a gente vai começar a ver os empecilhos que essa peregrinação apresenta, né? Os obstáculos, era essa palavra que eu estava buscando. Obstáculos que
que essa peregrinação vai colocando, por ele ser estrangeiro, né? A gente tem que pensar que aqui ele vai se colocar como um peregrino atravessando um lugar estrangeiro, um lugar que ele não conhece, um lugar que ele não pertence. Ele é um estranho num lugar estranho, né? Então ele é rejeitado e fica em busca de socorro. E o socorro vem do colo de um amigo, né? Um amigo que precisa ter um relacionamento muito forte com ele para ele buscar esse socorro nesse amigo. Só que esse amigo também, ao mesmo tempo que ele é um amigo, que ele conversa nesse salmo com um amigo, ele conversa com um senhor. E é a mesma pessoa, né? O senhor que ele conversa com um amigo. A gente vai conversar sobre isso ao longo desse salmo. Através desse relacionamento e de reconhecer a peregrinação, reconhecer que a gente está fora do nosso lugar e reconhecer o Senhor como nosso amigo, o nosso Senhor como nosso amigo, a gente começa a dar um verdadeiro valor para as coisas. E para reflexão, eu quero deixar duas coisas. Uma frase do Lewis, que diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? Então ele fala justamente sobre isso, sobre o valor das coisas terrenas. Tudo que a gente conquista nessa vida não é eterno, e tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque o tempo gasto nessas coisas vai pesar na eternidade, entendeu? Então ele vai ser eternamente uma lacuna na tua vida, um peso na tua vida. Isso é uma visão que o Lewis tinha. Isso não é para botar peso na gente, mas é uma coisa que faz a gente refletir. A partir do momento que a gente deixar de sentir prazer nessas coisas passageiras e começar a entender o prazer das coisas eternas, a gente vai começar a ter esse mesmo pensamento, de que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Todo o tempo gasto com coisas mundanas, passageiras, com o foco nelas e não com o foco em trazer alguma coisa para o reino, é eternamente inútil. Outro texto que eu quero deixar para reflexão é João 14, 27. Eu até falei pro pai, eu tô apaixonado por esse capítulo, João 14. Tô recomendando para todo mundo essa semana, então a gente vai ver uns 2, 3 versículos dele hoje, porque geralmente eu deposito muito do meu coração nesses estudos, sabe? Então, como no meu coração tá bastante João 14, eu acabei puxando um pouco desse capítulo para cá. Jesus fala assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Eu quis trazer isso aqui porque mostra justamente esse negócio, que é um presente que o mundo não pode te dar. Essa paz que Deus nos dá, ela é plena e ela não pode ser dada pelo mundo. Só Deus pode nos ceder, nos dar essa paz. Vamos entrar então no verso 17, né? Quero ver se alguém comentou alguma coisa. Isso aqui foi a introdução do 17 ao 24, né? Que são os 8 versículos que a gente vai estudar agora. A gente, como eu falei, a gente está estudando de 8 em 8 e a gente está começando um conjunto agora e começa pelo 17. E o 17 fala assim, ó: sê generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Em outra tradução diz: Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Basicamente, a gente pode dividir em 3 partes esse salmo, né? Esse versículo, né? A parte que ele diz: seja generoso com teu servo. A parte que ele diz: para que eu viva e para que eu observe a tua palavra. São as 3 coisas, né? Um pedido, uma condição e um objetivo, né? Mais ou menos isso que eu queria separar. Basicamente a gente vai falar sobre servidão, né? Como eu citei algumas coisas que a gente vai falar: peregrinação, servidão e outras coisas, opiniões e tudo mais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre servidão. Porque quanto mais a gente se esforça para chegar em Deus, para passar, né, para fazer essa peregrinação aqui, quanto mais a gente se esforça nisso, mais a gente se dobra a Ele e a graça dele. Porque a gente vai perceber o quão ineficaz o nosso esforço é por si só, né? O nosso esforço por si só, ele é completamente inútil. Então a gente vai começar a perceber que se a gente não se achegar a Ele e nos debruçar sobre a graça dele, não vai ser efetivo em nada, né? Então, quanto mais a gente nos atenta a esses detalhes, né, sobre essa busca em Deus, mais a gente percebe que a nossa busca é ineficaz se nós estivermos fazendo ela sozinhos. A gente vai começar a entender mais da dependência que nós temos para nos manter existindo e
quem dirá, né, se a gente não consegue se manter existindo por si só, quem dirá nos manter vivos na verdadeira vida. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente, mas aqui fazendo uma distinção entre a gente não consegue nos manter vivos, nos manter existindo, quem dirá nos manter vivos. Então vamos adentrar mais no que eu quero dizer com essa frase, de que a gente não tem a capacidade de nos manter existindo, a gente depende dele para nos manter existindo, quem dirá nos manter vivos. Esse versículo ele começa com um salmista reconhecendo essa dependência. Quando ele se coloca como servo, né, ser generoso com teu servo, né, com este teu servo. Então ele reconhece essa dependência. O mais interessante aqui é que um servo presta serviços a um senhor, né? O senhor e o servo, eles têm essa relação. Um presta serviço pro outro, o outro, antigamente, né, o servo recebia moradia e comida no máximo, não costumava ser muita coisa. Muitos servos, inclusive, eram maltratados, o que não era verdade na cultura judaica. A cultura judaica tinha o costume de valorizar os servos e os escravos, justamente pelo fato deles terem sido escravos no Egito, né? Então, na lei, Deus dizia: valoriza o teu escravo, porque tu foi escravo no Egito. Lembra do teu passado e não comete o mesmo erro que cometeram contigo no Egito. Então, tem esse negócio deles já terem uma relação com o servo um pouco diferente da relação que os outros povos tinham. Mas Davi, né, ou Esdras, mas a gente acredita, principalmente Spurgeon, que é o que a gente usa como base, 90% do estudo é baseado num livro do Spurgeon, e ele cita como que Davi aqui, tipo, Davi na visão dele não se coloca como um servo, nem dentro do ponto de vista judaico, onde o servo já tinha uma amizade maior com o patrão dele, né, com o senhor dele, mas ele não faz um pedido de servo, porque um pedido de servo, ele diria assim, olha tudo que eu tenho feito, me dá uma recompensa por isso, sabe? Me dá um galardão, me recompensa, olha o meu serviço. E ele não coloca em jogo nada que ele fez. Ele esconde tudo que ele fez e diz: seja generoso. O que é generosidade? É tu dar quando a pessoa não merece, né? É justamente assim, a pessoa não merece, ela não fez nada pra ti. A generosidade é tu entregar sem querer nada em troca. Então, como que um servo vai pedir para um senhor: ser generoso comigo? Isso não existe, né? Isso não existe. Falando no ponto de vista, em qualquer ponto de vista que a gente possa pensar em relação à servidão. Nenhum povo costuma ter esse serviço de um servo poder pedir generosidade. Porque um servo ele tem que entregar um trabalho bem feito, para assim ter um bom relacionamento com o servo. O que houve? Pai, ele tava olhando brabo pra celular, eu já sei o que deu aí. E é uma súplica, né? É uma súplica que ele faz: seja generoso. Não é um pedido de recompensa, e sim um pedido de generosidade. Ele reconhece que ele precisa de alguma coisa, mas ele reconhece que o esforço dele não o tornou digno daquilo. O que isso quer dizer? Ele pede algo segundo a benevolência do senhor dele, do mestre, e não como recompensa pelo trabalho. Ele reconhece assim: eu preciso de uma coisa, mas eu não sou digno dela. Mas eu preciso dessa coisa, sabe? Eu preciso suprir minha necessidade e eu não tenho capacidade de, pelos meus méritos, te pedir. Então o que eu venho te pedir é pra te ser misericordioso, pra te ser generoso comigo e me dar mesmo eu não merecendo. É isso que ele pede. A gente, falando de misericórdia, né? Eu até coloquei aqui sobre o versículo 22 e 23 de Lamentações 3, que falam que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? Elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada dia. Então, assim, é reconhecer que, nesse caso, espiritualmente falando, não só a gente não é digno de receber aquilo que a gente precisa, mas a gente não é digno nem de nos manter vivos, porque aqui fala: são a causa de não sermos consumidos, sabe? As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ou seja, sem a misericórdia de Deus se renovando diariamente, nós seríamos consumidos, nós deixaríamos de existir. Então, quando
esse pedido de Davi, ser generoso comigo, é extremamente ousado. Seria muito ousado se fosse um servo pedindo para um patrão bom. Imagina a gente, como pecador, pedindo para Deus ser generoso. Me dá mais do que eu mereço. Eu já tenho mais do que eu mereço. Porque se eu existo, eu já estou recebendo mais do que eu mereço. Mas eu quero mais. Eu preciso de mais. Porque tem uma frase que Spurgeon cita no livro, que eu não botei aqui, mas eu achei bem interessante. Eu não quis botar porque é uma frase bem pesada. Mas eu acho que cabe aqui. Que ele fala: me dê muita misericórdia, ou não, aqui ó, ó Senhor, ou me dês grande misericórdia ou nenhuma, pois pouca misericórdia não me ajudará a voltar. Então é justamente isso, assim, eu não, se for para me manter vivo pela tua misericórdia e não me dar misericórdia suficiente para viver uma vida contigo, não preciso de misericórdia, sabe? A minha vida não vale a pena por ela só. Ela é um esforço, ela é um peso. Sem ti a minha vida não faz sentido. É aquela paz que Jesus falou lá no João 14:27, né? A paz que ele dá, o mundo não pode dar. Então, se ele só me manter vivo, se a misericórdia dele pra mim só for o suficiente pra me manter vivo, não vale a pena viver. Porque eu não vou ter essa paz que a misericórdia dele pode me dar, sabe? A gente tem que clamar não só por essa misericórdia, pela misericórdia normal que ele tem de nos manter vivos, mas sim uma misericórdia que se derrame sobre nós e transborde em nós e nos faça mudar o nosso jeito de ser, literalmente, sabe? E muitas vezes nós, como salmista, precisamos, assim como salmista, precisamos de provisão. Nós precisamos de um emprego, nós precisamos de um carro para atender alguma necessidade, nós precisamos de escola, de ensino, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de amigos que nos apoiem, a gente precisa de apoio emocional, a gente precisa de tantas coisas aqui nessa terra para manter a nossa vida, não só uma existência, mas sim uma vida de verdade, né? A gente ainda vai falar sobre essas duas diferenças, mas tipo, eu não quero só continuar existindo, eu quero viver de verdade. E para eu viver de verdade eu preciso de mais misericórdia, eu preciso que ela se derrame generosamente na minha vida, a tua misericórdia. E é justamente isso que a gente precisa pedir às vezes. Chegar em Deus e dizer: eu sei que eu preciso de uma provisão muito grande, eu sei que eu preciso de uma quantidade muito grande de misericórdia, e que eu não mereço nem a pouca que eu já tenho, mas eu preciso clamar por liberalidade de graça. Eu preciso que tu derrame liberalmente a tua graça em mim e mude o meu jeito de viver, para eu deixar de existir e começar a viver de verdade, sabe? Paulo diz para nós, né? Paulo diz para nós que se a nossa vivência, se a nossa existência se resumisse somente ao que nós passamos aqui na Terra, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. Por quê? Porque hoje nós estávamos conversando ali em casa, a Cássia estava falando a respeito do trabalho dela, né? Que ela levanta de manhã, vai trabalhar, passa o dia inteiro querendo que acabe o dia de serviço para ela vir para casa e deitar e dormir. Nós passamos uma vida inteira correndo atrás de vento, correndo atrás de nada, trabalhando para de noite dormir e para o fim da vida morrer. Então, qual a utilidade da vida se for viver isso, né? Se nós não tivermos a graça de Cristo, se nós não tivermos a alegria de viver na presença de Deus. Então, eu acho isso é muito interessante. Que no momento que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos uma nova vida. Por isso que ele diz assim, conhecer a verdade vos libertará, e vocês terão vida e vida em abundância. Não vamos deixar de viver essa tristeza que é a vida, que é levantar de manhã, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa de tarde, deitar e dormir, levantar de manhã, trabalhar, ou seja, não temos razão nenhuma, a vida não tem razão nenhuma. Infelizes homens que somos, se a gente pensar dessa forma. Romanos 7, né? Romanos 7. Eu tô começando a decorar as coisas já. Tô começando a decorar as coisas. São só alguns capítulos específicos que quando citam eu sei. Mas geralmente não sei o versículo. Mas assim, uma coisa que isso tem me remetido bastante, né, quando eu tava estudando, esse negócio de essa comparação de como o Davi se coloca. Eu tô usando aqui Davi porque eu tô com o estudo do Spurgeon na cabeça e eu acho que Spurgeon tinha 100% de certeza que era Davi. Mas eu gosto de deixar bem claro que eu não tenho certeza que era Davi. Podia ser Esdras também. O jeito que ele trata o senhor dele não é um jeito que um servo trata o seu senhor.
É um jeito que um filho trata o pai, ou que um amigo trata o outro amigo. E é justamente sobre isso, e é disso que eu lembro, sabe? Sobre um filho que reconhece que o lugar dele é de servo, porque ele não é digno de ser filho. Só que, o que isso me remete? Um filho que não se sente digno de ser filho, e por isso é reconhecido como filho. Sabe? É meio confuso, mas assim, ó, tu tem o lugar de filho, mas por tuas atitudes tu perdeu esse lugar de filho, e por reconhecer que tu não merece ser filho, tu é feito filho novamente. Onde que nós vemos isso acontecer? Na parábola do filho pródigo, né? Porque a gente vê nos versículos 17 a 19, o filho, a Bíblia diz que o filho cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Justamente isso. Ele era filho, mas ele abandonou o posto de filho. E quando ele volta, reconhecendo que o máximo que ele merece, com o pai já sendo misericordioso, trazer ele como servo, o pai diz: não, a minha misericórdia é muito mais do que te trazer como servo. Eu vou te trazer como filho de novo. E traz com festa, e traz com júbilo, e traz com honrando ele como filho, sabe? E uma coisa que eu quero dizer aqui, só dando uma pincelada nisso, a parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai, sabe? A parábola da dracma perdida não é sobre a dracma perdida, e sim sobre a mulher que encontra a dracma. A parábola da ovelha perdida não é sobre a ovelha perdida, e sim sobre o pastor das ovelhas. Porque a mulher, o pastor e o pai são representações de Jesus. As coisas perdidas são representações de nós. E o evangelho não é sobre os perdidos, e sim sobre Jesus. Então, quando a gente fala a ovelha perdida, ou o filho perdido, né, que pródigo tem esse significado, ou a dracma perdida, a gente está falando só para lembrar, só para ter um títulozinho que remeta à parábola. Mas a parábola não tem o intuito de contar a história do filho que se perdeu, e sim do pai, que teve misericórdia do filho. E da mulher que não desistiu até encontrar a dracma, ou do pastor que abandonou tudo para encontrar a ovelha. É sobre Cristo essas parábolas. E é justamente sobre isso, sobre essa dependência, sobre a gente saber que sozinho a gente não vai se encontrar, que sozinho a gente não vai fazer nada. Mas se a gente se chegar a Deus nos humilhando e reconhecendo o que nós merecemos, reconhecendo... A grande questão é que o filho pródigo não disse: eu mereço ser teu servo. Ele disse assim: tenha misericórdia de mim e me receba pelo menos como teu servo, sabe? É reconhecer que nem isso eu mereço, mas por favor me dá pelo menos isso. E Deus, o pai nesse caso, dizer: eu te reconheço como filho, não como servo. Tu não é meu servo. A minha misericórdia é muito maior que isso, sabe? O que eu tenho pra ti é muito maior que isso. Pelo simples fato de tu reconhecer que tu não tá, que não é pela tua força, mas sim pela minha misericórdia, que tu vai chegar em algum lugar, eu vou te reconhecer como filho, sabe? Eu acho isso muito, muito legal, a gente parar de tentar buscar reconhecimento de das coisas que nós temos feito e começar a entender que a gente precisa se reconhecer, conhecer quem nós somos, e entender que nós não somos dignos nem de ser servos, mas que Ele nos fez servos e que um verdadeiro servo de Deus é feito filho. Entender a graça, que a graça é a única coisa que nos torna dignos, nos puxa para um outro assunto muito importante: a idolatria de humanos. Porque se a gente está exaltando servos, né, se a gente entende que os filhos de Deus, tirando Cristo, né, aqueles que foram feitos filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus porque batalharam como bons servos de Deus, verdadeiros servos, e por isso eles foram feitos filhos, a gente entende que foi a graça de Deus que permitiu que eles fossem servos, e eles sendo bons servos, que essa mesma graça permitiu que eles fossem feitos filhos. A gente entende que eles não são nada por eles mesmos, sabe? 1 Coríntios 3:5, Paulo diz: quem é Apolo, quem é Paulo, são servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O Senhor concedeu a cada um. Ele falou isso porque tinha muitas pessoas que seguiam Apolo e pessoas que seguiam Paulo em Corinto, e elas brigavam, essas duas pessoas. Não,
Paulo tem ensinamentos melhores, ele é um apóstolo. Não, Apolo estava mais certo. E daí Paulo disse assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós somos apenas servos daquele que vocês dizem que creram. E é por causa do que ele nos deu, é por causa do que ele deu para Paulo e o que ele deu para Apolo que vocês estão seguindo esses dois. Mas vocês seguem eles não visando eles, e sim visando Cristo que deu para eles esse poder. Então eles não são nada. Apolo não é nada, Paulo não é nada. Sem Cristo, nenhum dos dois é nada. Em Efésios 2, 8, 9 e 10 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aqui fala que não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se Paulo se gloriasse, se Apolo se gloriasse, se essas pessoas que a gente idolatra se gloriam das coisas que eles estão fazendo, eles estão errados, por causa do versículo 8, pelo versículo 9 de Efésios 2. Fala que não é pra gente se gloriar, porque não vem de nós, não é feito de obras, e sim pela graça. E o versículo 10 ainda fala, vai mais longe e diz que as boas obras que foram separadas para nós, foram separadas por meio de Jesus Cristo, e Deus preparou para que a gente andasse nela. Ou seja, a gente só anda fazendo essas obras porque Deus de antemão preparou a gente para andar nela. Não é mérito nosso, nem as coisas boas que a gente faz são méritos nossos. Então, se Deus faz os seus verdadeiros servos se tornarem seus filhos, herdeiros da vida eterna, e esses servos, eles não são nem servos, eles não são servos porque eles são servos. Eles são servos porque Deus fez eles servos, e eles só se tornam filhos se forem bons servos. Ou seja, pra gente ser filho, pra gente sair de nada pra filho, só dependemos da graça. A quantidade de graça vai ser o que vai diferenciar a gente que vai ser um servo, a gente que vai ser um bom servo, e a gente que vai ser feito filho de Deus, sabe? Spurgeon aqui falou que até o servo o servo mais baixo de Deus é feito, não falta pão para ele, né? Que é o que diz na parábola do filho pródigo. Os servos tinham abundância de pão, então assim, não vão passar fome. O servo não vai passar fome. Então assim, a gente não é nada, e um pouco de graça pode nos fazer servos, mais graça pode nos fazer bons servos. E quando a gente se torna verdadeiros servos que entregam sua vida para ele nos torna filhos. Ele nos dá toda aquela honra, faz aquela festa, tem aquele júbilo, e todos os sacrifícios que ele fez, todas as coisas que ele desprendeu, só para demonstrar o quão importante aquele filho era quando ele recebeu ele nos braços. É isso que Deus tem para aqueles cujo ele derrama muita misericórdia. E é sobre essa misericórdia que o salmista está pedindo generosidade. Ser generoso. Derrama tua misericórdia em mim. Desculpa, eu não tô... Quer que eu busque água lá? Falei, eu tô falando muito, a garganta tá ficando seca. Será que a gente tem vivido a vida de verdadeiros servos de Deus? Mas mais do que isso, né? Porque a gente vê que não é mérito nosso a gente ser servo. Então, vamos deixar de lado. Será que a gente está vivendo como servo? Não sei, mas isso não é mérito meu. Então vamos fazer outra pergunta. Estamos reconhecendo que o que a gente consegue com a nossa própria força não é o suficiente para nos tornar nem servos. Se a gente der tudo que a gente pode dar para Deus, nem servo a gente vai ser considerado. No máximo, alguém que fez um favorzinho na rua, alguém que deu licença na rua, no máximo, não é um servo. A gente não vai ser um servo. O nosso melhor não é ser servo. Então, será que a gente está reconhecendo isso? O tamanho do nosso poder? O nosso poder é tão pequeno que nem para ser servo a gente consegue. Será que a gente está reconhecendo isso em nós? Reconhecendo essa falta de poder, essa dependência? A gente tem visto isso em nós? A gente precisa de graça. Só ela não vai nos tornar verdadeiros servos. E só isso vai nos tornar verdadeiros filhos. E só isso vai suprir qualquer necessidade que a gente tenha. Aquilo que ele pede, ser generoso comigo, pode ter certeza que ele não vai precisar pedir a partir do momento que ele se tornar filho. Porque se o servo tem abundância de pão, imagina o que o filho tem. O filho tem toda a honra de ser o filho, o herdeiro da vida eterna, um príncipe por sangue, né?
Salmo 23:1, que daí a gente até teve uma briga ali em casa, que a Cassi não gosta desse salmo mais, porque todo mundo fala dele, mas eu acho que aqui cabe bastante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente se tornar servos dele e colocar ele como Senhor da nossa vida, entendam? O outro lado do filho é o pai, né? Outra pessoa da relação do filho é o pai. O outro da relação do servo é o Senhor. Então, quando ele se coloca como Senhor aqui no Salmo 119, versículo 17, ele está dizendo: eu sou teu servo, tu és o meu Senhor. E quando ele se coloca nesse lado, quando ele pede generosidade, ele não está pedindo nada que não seja viável para ele. Por quê? Porque o Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor for teu pastor de verdade, a ponto de tu poder dizer: eu sou teu servo, e se colocar na postura de servo, nada vai te faltar. Porque essa é uma coisa que realmente está sendo escrita por alguém que não falta nada. Eu gosto muito de ouvir. É que na realidade esse salmo, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu só preciso de Deus, eu não preciso de mais nada. Então, eu ia falar sobre a música do Projeto Sola, que justamente se chama Salmo 23, que eles falam assim, eles não falam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na música eles falam: o Senhor é o meu pastor e o que eu não tenho, eu não preciso. Ou seja, quando eu creio que eu sou servo e o Senhor e que o meu Senhor é o meu pastor, quando a gente coloca Deus como nosso pastor, como aquele que cuida de nós, se a gente não recebeu alguma coisa, a gente tem que começar a questionar por que a gente quer ela. Porque se a gente precisasse, Deus nos daria. O que eu não tenho, eu não preciso, entendeu? Se eu não recebi de Deus, é porque eu não preciso. Porque Ele me prometeu que nada vai me faltar. Então, se tá me fazendo falta, tem alguma coisa errada comigo, não com Ele. Não é Ele que esqueceu de me dar. É eu que tô dando valor para as coisas erradas, sabe? Aquele negócio de tudo que não é eterno é eternamente inútil. Talvez eu esteja me importando com as coisas erradas, dando valor para coisas que não têm valor, né? A gente está buscando dar significado para coisas que não têm significado. Se apegar e amar coisas que não nos acrescentam em nada. Eu vi o que a Josi comentou. É triste viver assim quando conhecemos a Cristo. É como se só estivéssemos esperando a morte chegar, sem sentir e transmitir a alegria que o Espírito Santo pode produzir em nós. Cara, é exatamente isso. A gente começa a ver que a gente só existe. A gente não vive, né? A gente está existindo. Tem aquela filosofia de Facebook lá que fala, né? Estamos vivendo. Tá vivendo ou apenas existindo? E é justamente isso que eu vou falar mais pra frente. A diferença entre viver e existir, mas não uma diferença filosófica, e sim uma diferença espiritual, né? Eu não quero trazer filosofia barata pra cá, eu quero trazer espiritualidade. Então, tipo, é disso que eu quero falar. Essa diferença, bem do que a Jesus colocou. Quando a gente vai conhecer a Cristo, a gente vai entender que a nossa vida é só uma existência, até a gente reconhecer a verdadeira vida, né? Que é Cristo. Eu acho interessante aqui uma passagem que fala para nós em Coríntios 9. É sério que ele está falando, Paulo está falando aqui a respeito de sustento, né? Que a igreja, que o obreiro é digno de receber o salário. Daí ele diz assim, no versículo 14 ele diz assim, assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho, ou seja, receba para isso, né? Mas eu não tenho usado desse direito, nem estou escrevendo isso para exigir esse direito para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. E ai de mim se eu não pronunciar o Evangelho. Por isso eu faço o meu trabalho por minha própria vontade. Não posso esperar nenhum pagamento. Porém, se faço como dever, é porque o trabalho de Deus me dá prazer. Então, assim, tudo que nós fizemos, tudo que nós agimos é por prazer. É isso. E a gente deixa de viver isso que a Josi falou, e depois a tua mãe comentou em cima,
ou um pouco antes eu falei também que a gente passa a vida inteira correndo atrás de vento, trabalhando o dia inteiro para de noite dormir e no fim da vida a gente morrer. Qual a graça que tem se nós não fizermos isso que Deus mandou? E Deus mandou que nós anunciássemos o Evangelho. Isso é a alegria. A alegria é a gente poder andar na rua e poder falar de Cristo. Quando uma pessoa pergunta para mim se eu tenho medo de morrer, eu disse, não, eu não tenho medo. Paulo mesmo disse, né? Paulo disse assim, o que eu queria hoje era morrer e estar com Deus. Mas se eu morrer e estar com Deus, eu vou perder a oportunidade de estar falando de Deus para as pessoas aqui na Terra. Então eu não quero perder essa oportunidade. O prazer da minha vida é levar o Evangelho. E qual tem sido o prazer da nossa vida? Né? O prazer da nossa vida é juntar bens materiais, é uma casa boa, é um carro bom. Qual é que é o prazer? A gente comentou sobre as riquezas, né? Nas últimas lives a gente estava falando sobre o que são as nossas riquezas. Assim, a gente vai voltar para esse assunto porque, como eu te falei, a gente está dividindo eu dividi em 3 partes esse versículo, né? O ser generoso com o teu servo, que foi o que a gente falou. Agora a gente vai para que eu viva. E se encaixa muito com o que o pai falou, né? Veio muito a calhar esse negócio de porque eu quero morrer, porque se eu morrer significa estar com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é o cumprimento de todas as promessas que eu tenho vivido né? Eu tenho vivido esperança. Pelas promessas que morrer vai me trazer. Só que se eu morrer, eu vou perder a chance de falar com ele. Então assim, a chance de falar dele, do amor dele, que me resgatou. Então assim, a vontade de viver, sabe? É esse negócio. O salmista pediu vida aqui. E a nossa grande necessidade como ser humano é vida, né? A base de todos os nossos instintos, impulsos e medos e vontades é preservação da vida, né? Preservação da existência. A gente quer nos manter existindo, né? Mas a vida é um dom divino. A gente só permanece vivo se for da vontade de Deus. A gente só permanece existindo se for da vontade de Deus, sabe? Ele é o único capaz de nos guardar com vida, mesmo a gente tendo um demérito tão grande. Afinal, a vida é um dom que a gente perdeu o direito de ter por causa do pecado. O simples fato de estar vivo, de existir, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Em Romanos 6, 22 e 23 fala: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, eu selecionei esse porque vários falam sobre que o salário do pecado é a morte. Mas é que o mas desse aqui é muito importante, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que isso está dizendo pra gente? Que o salário daquilo que a gente fez, o nosso mérito, assim como o salmista reconheceu no versículo 17, ser generoso comigo, porque o que eu mereço é a morte, mas eu quero muito mais. Eu quero tua misericórdia sendo derramado sobre mim. Eu quero o dom gratuito da vida eterna em Cristo derramado sobre mim. Eu quero viver essa vida eterna, essa vida abundante que Cristo nos promete, através da tua misericórdia, porque eu não mereço, mas eu quero viver, sabe? É uma exigência de algo que a gente não tem nada que possa nada em nós que possa dizer assim, é por isso que eu tô pedindo isso. Mas não, a gente pede por causa de Cristo. A gente diz assim, Cristo fez a obra e é por ele que eu tô vivendo. Eu não tenho capacidade e condição nenhuma de pedir isso, mas eu vivo em Cristo, e Cristo não só tinha capacidade de pedir isso, mas ele fez com que mas a obra dele é capaz de fazer com que todos aqueles que seguem ele possam reclamar essa vida eterna, né? E é natural querer viver. É um direito nosso lutar pela nossa existência, né? Só que a gente deve atribuir a longevidade, né, a duração da nossa vida à misericórdia de Deus, ao favor dele, né? Ainda mais se a gente for compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Que agora que a gente vai entrar naquele negócio de existir e viver. Se a gente entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, e que sem essa vida espiritual a vida natural não passa de existência, a gente começa a entender que a liberdade, a liberação, como é que fala? Liberalidade, né?
quando Deus é liberal na maneira de nos dar misericórdia, de ser generoso nas suas misericórdias para com a gente vai começar a ter essa vida espiritual. Porque o simples fato da gente estar existindo, de ter essa vida natural, já é misericórdia de Deus. Só que a gente vai entender que essa misericórdia, ela não é o suficiente. Essa misericórdia não é uma misericórdia sendo derramada liberalmente. Isso é só uma misericórdia de Deus por nós, deixar a gente existir. Quando ela é liberalmente derramada sobre nós, né, essa liberalidade gloriosa da graça de Deus, ela se manifesta na gente, não nos dando existência, uma vida natural, mas sim nos dando essa vida espiritual, nos dando significado, nos tirando esse significado humano, esse significado carnal e natural da vida, e nos dando um significado espiritual, né? A gente não pode confiar nas nossas próprias forças, pois não somos capazes sequer de nos manter existindo. Imagina nos manter vivos, né, nessa vida espiritual. Em 2 Reis 2, de 1 a 6, conta a história do rei Ezequias, que Isaías diz que ele... Deus manda Isaías ir lá e dizer assim, ó, tu tá doente, tu vai morrer. Daí o rei Ezequias diz, meu Deus, eu vou morrer. Daí ele se ajoelha e ora, Deus, me ajuda, eu não quero morrer agora. Esse teu servo não quer morrer agora, sabe? Tem outro cara que faz isso, que o Nicodemos fala, que o cara ainda diz assim, que lucro que tu tem com a minha morte? Porque se eu estiver vivo, tu tem alguém pra falar de ti. Se eu morrer, tu não tem. Então, assim, são dois caras que barganharam a vida deles com Deus. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que é natural, esse desejo por existir é natural. O problema é, por que nós temos esse apego à vida? A gente tem apego à vida para viver a paz de Cristo e a vida de Cristo falando de Cristo, ou a gente só se apega à vida porque a gente porque os nossos tesouros estão aqui, porque nossos tesouros são dinheiro, os nossos tesouros são as histórias que nós temos para contar, são as pessoas que nós conhecemos, né, que nós idolatramos. Essas são as nossas riquezas. É por isso que a gente quer continuar aqui. Agora, quando a gente quer continuar aqui vivendo e dizendo, Deus, não vale a pena eu morrer. Pra ti não vale a pena eu morrer, porque tu vai perder um adorador. Se eu morrer, pra mim é lucro, porque eu vou estar contigo, sabe? Então, é nesse momento que a gente vê que o rei Ezequias queria continuar vivendo. Deus deu pra ele mais 15 anos de vida. Então, assim, não foi uma barganha qualquer. O cara ganhou 15 anos de vida, sabe? É muito tempo, assim. E, tipo... Ele tinha pelo que barganhar, né? Exatamente, os dois tinham. Tanto o Ezequias quanto esse outro cara que eu não vou lembrar o nome agora. Eles barganharam com base na vida deles, sabe? De dizer assim, ó, tu vai matar esse teu servo, alguém que tá te servindo, alguém que tá cumprindo e buscando a ti, sabe? A gente tem essa capacidade de chegar ao ponto de dizer assim, Deus, tu vai perder se tu me matar. Tu vai perder um adorador. Tu tá perdendo. Pra mim é lucro, pra ti é perda. Gente, isso é sério, cara. É maravilhosamente perturbador pensar que se a gente falasse isso, Deus, tu acha que tu tá lucrando com a minha morte? Só me mata se tu achar que tu tá lucrando. Cara, a gente vai sumir, ser consumido. Porque, sinceramente, eu não vejo muita gente que poderia que tem esse nível de barganha hoje em dia, sabe? Não vejo. Inclusive eu não teria. Se Deus dissesse assim, tu vai morrer amanhã, eu vou dizer obrigado pelo tempo que tu já me deu, porque eu não mereci. E o cara simplesmente disse assim, Deus, eu mereço mais. É loucura isso, sabe? Mas não que ele mereça, é por reconhecer que mesmo ele não merecendo, ele tem adorado tanto a Deus com a vida dele, com essa vida suja que ele tem, e merecedora, que mesmo sendo merecedor, ele conseguiu barganhar. Eu consigo estar pior que esse cara, que não merecia, mas que conseguiu ganhar. Hoje tem um negócio no Facebook que eles estão colocando assim, se tu disser o fulano, como é que tu me descreveria? Não sei se chegou a ver isso. Por exemplo, se tu dizer assim, eu sou o Cláudio, aí tu tem que me explicar, como é que tu vai explicar quem eu sou, né, para alguém. Uhum. E isso é interessante, como é que a gente vê na história de Jó, né? Que Jó diz para Satanás vem conversar com Jó e Deus diz para Satanás assim,
viste o meu servo Jó, né? Olha só, ele anda correto, ele é um cara sério, ele é um cara que faz as coisas, anda dentro dos caminhos, isso e aquilo, aquele outro. A pergunta que eu tenho, o que Deus falaria de ti se ele fosse... Hebreus 11, né, cara? O mundo não era digno deles. Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. Eu penso assim, cara, pra esse comentário ser importante, ele não disse assim, ó, Deus tinha orgulho. Ele disse, Deus não se envergonhava. O que quer dizer que a normalidade é as pessoas que dizem que Deus... esse é o meu Deus. Deus dizer, meu Deus, que vergonha. Sabe? E isso é a normalidade. A ponto dele dizer, olha, eu não tenho vergonha de ser chamado Deus deles. Sabe? Isso é os heróis da fé. Sabe? Então a gente vê qual é o nosso nível. A ponto de que os caras que são heróis naquilo que a gente faz, heróicos, milenares, registrados na Bíblia, o nome deles. Esses caras, Deus diz, não tenho vergonha deles. Não é tenho orgulho. Né? Aí no caso de Jó a gente pode até dizer que foi orgulho, né? Que Deus se orgulhou do servo dele. Mas assim, os heróis da fé estavam ali dizendo que Deus não tinha vergonha. Provavelmente Deus tem se envergonhado da gente. E ele vai continuar se envergonhando enquanto a gente estiver lutando com as nossas forças para fazer a vontade dele. Porque a gente não vai conseguir. A partir do momento que a gente se humilhar e dizer, Senhor, seja generoso com o teu servo. Seja generoso, derrame a tua misericórdia sobre a minha vida, a ponto de que eu não só viva, eu só não só exista, mas que eu viva a vida de Cristo, a verdadeira vida, né? Justamente isso. Para Cristo falar para nós o que ele falou lá assim, já não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de filho. Exatamente, é o dom de ser feito filho, né? Que eu tava falando antes. Tipo, quando a gente começa a entender que a existência, né? Isso entrando já no terceiro ponto da palavra, né? Mas quando a gente começa a entrar nesse ponto, a gente começa a ver que a existência é vazia sem a verdadeira vida, né? E nesse sentido que essa última parte do versículo, né? Para que eu cumpra a tua palavra, como é que é? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci exatamente como tá. Para que eu observe a tua palavra, né? Isso começa a se desenhar dentro disso, né? Desse querer a vida. Ele quer a vida para quê? Para continuar adorando as histórias que ele tem para contar, as pessoas que ele gosta, as riquezas que ele tem? Não, para observar a tua palavra. Eu quero viver mais tempo para observar a tua palavra, para viver de acordo com a tua palavra, porque isso é o meu prazer. É aquilo que o pai estava falando, que eu dei uma cortadinha nele porque eu queria trazer de volta nesse momento. De dizer assim, o meu prazer é viver falando da tua palavra, observando a tua palavra, vivendo nos seus decretos. Eu não quero morrer, porque a partir do momento que eu morrer, isso vai ser até fácil, né? Que eu vou estar contigo. Mas eu quero aqui viver a tua palavra a ponto de fazer outras pessoas te verem em mim, sabe? Alguém que gasta a sua própria existência sem desfrutar intimamente da palavra de Deus, como esse salmista fez, e como Paulo fez no versículo que o pai tinha citado, eles não têm a verdadeira vida, né? Uma frase do Spurgeon que tem nesse estudo, que eu achei muito interessante, eu coloquei aqui como citação, não há vida nenhuma, no mais elevado sentido, senão aquela que se associa à santidade. A vida que não respeita a lei de Deus não passa de um mero vocábulo. Então, tipo, o que o Spurgeon falou aqui? Que no maior sentido, né? No sentido mais íntimo da palavra vida, não existe vida se não for uma vida de santidade. Porque uma vida sem santidade, uma vida que não respeita a lei de Deus, ela é só uma palavra sem sentido. Porque se a gente pega a palavra e vai no fundo do sentido dela, a gente encontra santidade. Quando a gente tira essa santidade, a gente está tirando todo o significado da palavra. A palavra vida não tem significado sem a santidade por trás. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Em João 14, eu falei que eu ia citar bastante João 14 hoje, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quis destacar um detalhe aqui, não é exatamente em relação ao versículo em si, ou tipo a ligação dele com o que a gente está falando, mas eu só queria destacar o verbozinho que Jesus usou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sabe? Ele não diz ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que ele está dizendo, eu sou o caminho,
E não só o caminho, ele é a chegada também. Porque se o caminho é ele, mas a pessoa vem ao Pai, a pessoa não vai ao Pai através dele, a pessoa vem ao Pai, é porque o caminho e a chegada do caminho também é ele. Ele é o final do percurso também. Ele é a vida, eu sou o caminho, A verdade e a vida. verdade e a vida. Se não, cara, se não tiver Cristo, não tem vida. É justamente, quando a gente tira a santidade e viver nos caminhos de Cristo de trás da vida, ela se torna só um vocábulo, né? Só uma palavra vazia, sem significado. Ela se torna uma existência. Infelizmente nós vemos hoje em dia o pessoal usa muito a Bíblia como um livro poético. Que eles dizem, quando Paulo diz ali, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe? E isso é uma poesia para o ouvido do crente, ao quanto deveria ser uma realidade. Viver é Cristo. E será que hoje parece que eu estou pegando bastante pesado aqui, né? Mas se a gente não vive Cristo, a gente não vive. Ô pai, aqui ó, as pessoas que ficam na live de quarta-feira são pessoas que estão acostumadas, porque eu não sei pegar muito live não. Então pode falar. Cara, as lives de terça o pai tem tentado dar uma suavizada. Eu tô tentando, mas mesmo tentando não conseguindo direito. Tipo, eu cortei uma frase do Spurgeon porque eu achei, não, essa frase é muito pesada. Daí eu disse, não, vou falar. Tipo, eu tinha cortado ela do estudo, mas daí chegou na hora que eu falei, que é aquela do se tu vai me dar pouca misericórdia, não me dá nada. Né? Que é justamente, o que ele quis dizer com isso é, se for pra só me manter existindo e não vivendo a verdadeira vida, não precisa me manter existindo, porque não vale a pena. É pesadíssimo isso, né? Eu espero que vocês entendam quão pesado é a pessoa dizer assim, ó, eu sei que pra eu continuar vivo, existindo, eu preciso da tua misericórdia. Mas se a tua misericórdia pra mim, o que tu tem de misericórdia pra mim foi o suficiente só pra me manter existindo, esquece essa misericórdia, não precisa me dar. Porque não vale a pena viver. Eu quero ter uma misericórdia o suficiente, não só para eu viver, mas uma misericórdia para eu viver na tua palavra, viver em santidade, dar significado para a vida, para que a vida não seja só um sinônimo de existir, que seja viver em santidade, que tenha aquele significado de santidade por trás, que é o que o Spurgeon falou. É o que nós vemos no Salmo 119 inteiro, né? Esse cara, a minha alegria é viver nos teus estatutos, a minha alegria vale muito mais para mim, não me lembro qual é que é o verso, mas eu acho que é entre o 95, entre o 95 e o 100, entre o 95 e o 100, que ele diz que a tua palavra vale para mim mais do que as riquezas. Entende? Eu não me lembro qual é que é o versículo, mas do 97 ao 100, não é? Não é? Do 90, mas assim, eu vou achar aqui agora, eu vou dizer, mas é... Não, mas tem um nesse conjunto, tá? Tem um nesse conjunto que, cara, é muito pesado. Eu vou até dar um spoiler pra vocês. Porque a gente vai estudar nas próximas semanas, porque já tá bem perto. Falta menos de 8, isso eu garanto. Mas é muito bom. Aqui, ó, vamos ver. Guimel. Aqui, ó, sou peregrino da terra, não. Versículo 20, tá? Faltam 3 semanas. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Cara, isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. A minha alma está consumida 71 por te desejar. Foi-me bom ter sido afligido, porque me trouxe para perto da tua palavra. Nossa, cara, demais. A mãe comentou aqui que ela comentou, transcreveu o teu falar em línguas aí, né? Lá, Aqui, ó. A Josi comentou. É aquela história da bailarina. Muitos acham lindo vê-la dançando e querem dançar igual, mas não veem as horas de ensaio e os pés machucados. Nós cristãos citamos Paulo, mas não queremos entregar a vida como ele nossa vida como ele entregou, nem passar pelo que ele passou. Nossa, eu tava comentando com o pai esses dias que tá com uma mania a galera no Twitter, os cristãos no Twitter, de falar: nossa, a minha vontade é dar uma de João Batista e sair falando verdade pras pessoas. Só que assim, João Batista não simplesmente saiu falando verdade pras pessoas. João Batista abdicou e entregou totalmente a vida dele. Ele abriu mão totalmente da vida dele para viver para Cristo. E por esse relacionamento tão íntimo com Deus, ele tinha essa autoridade de dizer assim: cara, tu não tá vivendo em Deus. Bando de como é que ele fala? Víboras. Como é que é? Alguma coisa de víboras. Víboras. Raça de víboras. Raça de víboras. Daí assim, ó, tu quer chamar as pessoas de raça de víboras sentadinho no teu escritório, com o ar-condicionado ligado, mexendo no teu notebook e escrevendo: vocês são uma raça de víboras.
e dando enter na tua internet de 120 mega, é isso que tu quer fazer? Sabe? Não é isso. Se tu tá fazendo isso, tu não entendeu a mensagem de João Batista, sabe? Tu não entendeu definitivamente a mensagem de João Batista. E tu precisa cuidar com o que tu tá falando. Porque tu tá simplesmente jogando fora toda a parte importante da vida de João Batista. Tu tá pegando só o que te convém da vida de João Batista. Assim como a Jesus falou, que a gente quer as virtudes que Paulo tinha, né? Porque Paulo fala, eu subi aos céus e as coisas que Deus me revelou, eu nem posso falar pra vocês, porque vocês não iam saber lidar com as coisas que eu vi. Daí tu pensa, pô, isso eu quero. Mas daí ele fala, só que foi tão grandiosas as coisas que eu vi, que pra me manter fora do meu orgulho, ele teve que me dar um espinho na carne, tipo, ele me deu um problema tão grande que eu não consigo me vangloriar por saber essas coisas, porque toda vez que eu vou me vangloriar eu lembro desse problema, que a gente não sabe o que é, e eu penso, cara, eu não sou nada. Porque esse problema tava lá justamente pra colocar Paulo no lugar dele. Ele disse, eu te revelei todas essas coisas, mas não é pra te ser soberbo. Então, pra te entender que isso aqui não foi revelado pra ti porque tu é bom, eu vou te mostrar que tu é só um humano qualquer. E daí botou essa doença. Só que a espinho na carne, ninguém fala de Paulo. Ninguém quer ter o espinho na carne de Paulo. Só querem ter essa revelação. Eles querem ter esse negócio de ser apóstolo, de sair pregando, sair criticando as pessoas. As pessoas querem exortar, querem xingar, querem brigar, querem chamar todo mundo de raça de víbora, mas não quer ter uma vida de santidade, né? Que é justamente o que concedeu a eles essa autoridade. É o 14:72, tá, que fala da riqueza. O 72 diz assim, ó, a tua lei é mais importante para mim do que toda a riqueza do mundo. Que foi quando a gente falou sobre onde está a tua riqueza, né? Esse aí é o 14, né, que nós já estudamos. Ou seja, se prestarmos serviços a Deus, isso é porque Ele concedeu a nós a graça dele. Trabalhamos para Ele porque Ele trabalha em nós. Olha esse paralelo. A gente trabalha pra Ele, os nossos esforços são pra Ele, porque Ele trabalha dentro de nós para que isso aconteça. Não é mérito nosso. O salmista pede uma existência, mas não uma existência vazia, né? Ele pede uma existência cheia de vida espiritual, que a graça de Deus pode nos conceder. Que possamos ser assim, clamando pela existência apenas para que possamos expressar a verdadeira vida, que é Cristo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa buscar essa existência para expressar a verdadeira vida. Para que possamos expressar essa vida através das nossas atitudes, através de sermos misericordiosos com os nossos próximos. E de retribuir a graça que Ele nos deu, tendo essa mesma graça e essa mesma misericórdia pelos nossos próximos, sabe? Filipenses 2:3 fala, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui eu faço um paralelo dessa frase aqui da gente entender que essas boas obras que a gente faz são um fruto dele e que a gente só pode pedir vida para expressar Cristo com humildade e com misericórdia ao próximo, porque quando a gente fizer isso, a gente vai receber reconhecimento, tá? Isso é inevitável, a gente vai receber reconhecimento. E a gente tem que entender que, assim como a gente reconhece que essa obra vem de Cristo, a gente precisa fazer que as pessoas reconheçam que as nossas obras vêm de Cristo, para que elas possam enxergar Cristo em nós, para que não aconteça o que aconteceu ali, que Paulo teve que dizer para os caras assim, ó, quem eu sou, quem Apolo é, nós não somos nada, nós somos servos de Deus. Então é um paralelo que eu fiz, que na verdade Spurgeon fez e eu copiei, de falar primeiro que quando a gente idolatra alguém que faz alguma coisa por nós, né, que lá em cima eu falei, que a gente está idolatrando humanos, mesmo sabendo que eles não são nada e quem é o Espírito que está neles, e depois dizer que quando a gente faz, a gente não pode deixar os outros nos idolatrar, mas a gente tem que revelar quem é que nos faz fazer essas coisas, para que as pessoas possam adorar Cristo nos olhando, sabe? Imagina o quão grandioso é as pessoas olharem para ti e dizerem, hoje eu vi Cristo, sabe? Através de ti eu vi Cristo. Um dos elogios mais legais que tem é aquele do eu vi Cristo em ti, ou eu vi Cristo em ti. Eu acho isso muito legal, porque isso é verdade. Às vezes a gente vê Cristo nas pessoas, sabe? E a gente precisa entender que
nem sempre as pessoas verem Cristo em ti significa que tu tá bem com Cristo, mas que geralmente aquela falsa simetria, né? Todo mundo que vive Cristo vai ter Cristo visto através de si. Porque, tipo, se tu tá vivendo Cristo, as pessoas vão ver Cristo em ti. Agora, nem todo mundo que as pessoas estão vendo Cristo tem Cristo em si. Porque, por exemplo, Deus usou uma mula com Balaão. Deus pode usar qualquer pessoa, sabe? Ele pode usar músicas que são mundanas. Deus pode usar jogos que são mundanos. Pode usar filmes que não falam diretamente sobre ele para falar contigo. Então, assim, ele pode usar outras coisas. Tu pode ver Cristo em coisas que não tem Cristo, que não são de Cristo, né? Mas Cristo faz uso delas, mesmo elas não sendo para ele. Mas a gente precisa entender que quando a gente só pode começar a ponderar, ó, eu estou mostrando Cristo porque eu tenho Cristo, ou eu estou mostrando Cristo porque as pessoas estão vendo Cristo de graça em mim. A gente só pode começar a ponderar isso quando as pessoas começarem a ver Cristo em nós. Enquanto ninguém estiver vendo Cristo em nós, a gente precisa fazer qualquer coisa, a gente precisa começar a mudar imediatamente, sabe? Quando a gente vê que os nossos frutos estão começando a honrar a Cristo, aí a gente vai começar a podar, né? Ó, isso aqui não tem Cristo, as pessoas estão vendo Cristo, mas isso aqui não tem, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso fazer tal coisa para mostrar mais Cristo, e mostrar mais Cristo, e não só mostrar, mas viver Cristo, sabe? Porque mostrar Cristo não significa ter relacionamento com Cristo, mas ter relacionamento com Cristo significa mostrar Cristo. Isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa orar para que a nossa vida não seja só uma existência, mas que ela seja uma vida com significado, que expresse a verdadeira vida, que é Cristo. Fora de Cristo não há vida. Nós estamos caminhando para uma morte e Ele é o único capaz de nos guardar e nos tirar desse caminho e nos levar para Deus. Certo? Era essa a mensagem do dia. Amém. Espero que tenha conversado com vocês, como conversou comigo. Hoje teve pouca participação de novo, mas eu acho que quem ouviu foi edificado. Acredito muito nisso, porque a mensagem de hoje era bastante... Foi bastante pessoas, não? Foi bastante... O pessoal só não conversou. Não, então, é isso que eu tô falando. Eu tô ligado que bastante gente viu, que eu acompanhei aqui, que tava uma média de 10 pessoas, mais ou menos, mas nem sempre é as mesmas, né? Porque uma pessoa sai, uma pessoa entra de volta. Então, eu imagino que Deus conseguiu usar. A Gabriele Zimmermann é tua amiga, não é? Isso. Creio que sim. Ela botou aqui muito bom. Gabriele Zimmermann. Enfim, quer fazer uma oração? Pra gente encerrar, depois dar os avisos. Oramos então, querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos botar em prática, Senhor, e ter na nossa vida a vida. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação, a libertação, o conhecimento. Buscar em Ti a vida, Senhor, que Tu é a vida. Muito obrigado. Às vezes parece que nós estamos sendo repetitivos, mas nós queremos a Tua vida, nós queremos a vida em nossa vida, Senhor. Porque se não for Tu, nada, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos simplesmente passar aqui nesse mundo. E não é isso que nós queremos nos alegrar na Tua presença todos os dias e mostrar para as pessoas como é bom andar nos Teus caminhos, como é delicioso fazer a Tua vontade, que ela é mais importante do que toda a riqueza do mundo, ela é mais importante que toda a amizade do mundo, ela é mais importante que qualquer coisa que possa existir nesse mundo. Esteja junto conosco, Senhor. Te peço que Tu estejas junto com todas as pessoas que ouviram essa live, com as pessoas que também não ouviram, Senhor, os irmãos da igreja, as pessoas que estão passando por necessidade. Conforta e consola, Senhor, aquelas pessoas que estão com problemas de doença. Também te pedimos em especial, Senhor, pelas pessoas que estão com esse vírus, Senhor, que Tu possa estar tocando na vida deles verdadeiramente. Em especial te peço pela vida do Quinha e pela vida do Deda, Senhor, que estão hospitalizados aqui no regional, com esse problema do coronavírus. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando e, se for da Tua vontade, que seja repreendida e retirada essa doença. E Tu possa estar dando, Senhor, que a honra e a glória seja para o Teu santo e maravilhoso nome. Tem misericórdia, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o quão perigoso é isso. E que nós possamos amar ao nosso próximo a ponto de cuidar da vida deles.
Faz de nós verdadeiros adoradores, dai-nos conhecimento cada vez maior da Tua Palavra e nos permita, Senhor, de andar nos Teus caminhos todos os dias. Muito obrigado por tudo, eu te peço que Tu abençoe todos os lares que ouviram e foram representados aqui, não deixando faltar o pão de cada dia, mas principalmente a paz e a vida seja na casa deles. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã às 8 horas a gente tem culto. 20 horas, né? Eu falei que horas? De 8. Tá. 8 horas da noite, vulgo 20 horas. Sexta não tem. Não, sai só domingo, 18h30. Daí, ó, amanhã tem, né? A gente vai ter quinta às 8, domingo às 6h30. Terças às 8. Terça e quinta às 8. Quarta às 9h30 da noite. E domingo às 6h30. Domingo é o nosso culto maior. Que aí a gente vai ter que dividir. Porque tá prosperando o negócio e não é. E é um momento perigoso de prosperar. Então a gente vai cortar no meio. Graças a Deus tá crescendo, a gente vai dividir. A gente vai ter que dividir porque a gente... Gente, sério, tomem cuidado com o vírus, tá? Quando forem usar a máscara, usem a máscara no nariz até o queixo. Não é pra usar do nariz até a frente, em cima da boca. Não é pra usar só na boca. É do nariz até a boca. Não tirem a máscara pra ficar coçando. Não fiquem coçando o olho sem limpar a mão antes. Vamos se cuidar. Não, é um negócio sério. Tem gente na UTI por causa disso, precisando de respirador, que não consegue respirar sozinho. Tem gente chorando porque não consegue ver os familiares há 2 semanas, porque os familiares estão internados. Tem gente sofrendo por causa disso. E nós, como cristãos, não podemos ser transmissores, né? A gente tem que escolher o nosso papel nessa pandemia. E o nosso papel tem que ser de sabedoria. Porque a Bíblia diz... Eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Peraí, eu tenho aqui. Eu acho importante falar isso. Eu sempre esqueço de falar, mas tem um versículo muito importante, ó. Provérbios 22:3. Ele diz que o sábio se esconde do mal e o ingênuo sofre a pena. Então a gente precisa escolher o caminho da sabedoria, de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de fazer as coisas de uma maneira sábia, de pensar aonde aquilo que a gente está fazendo vai nos levar, para não fazer os outros pagarem pelos nossos erros, né? A gente sempre fala aqui em casa, não é por mim que eu tô me cuidando, mas sim pelos outros que eu posso machucar não me cuidando. Então, se tu não tá preocupado contigo, se cuida por amor ao próximo, não necessariamente por amar só a ti, tá bom? Como diz Filipenses 20, que eu tinha falado, Filipenses 2:3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Amém. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quando forem fazer qualquer coisa, lembrem-se, a vida dos outros corre perigo e tu pode ajudar elas a prevenir, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Boa noite pra vocês e até amanhã.